Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente vai organizar a disciplina de matemática. Então, eu não tô com muitos recursos no momento, né? Então, eu vou fazer as aulas com vocês. Eu optei por eu mesmo fazer a aula, eu mesmo explicar, porque eu acredito que vocês vão entender melhor eu explicando, devido aos exercícios que eu mesmo selecionei. Então, assim, eu acho que eu vou dar prioridade naquilo que estão nos exercícios, né? Então, tipo, se eu pegasse uma videoaula da internet, que tem vários materiais bons, vocês iam entender alguns conceitos, mas talvez não. Como existe uma gama muito diversa de exercícios, né? Talvez o que eu explicar, ou o que tem no vídeo, não seria suficiente para vocês darem conta das atividades. Então, optei eu mesmo fazer essas videoaulas. E como eu não tenho muito recurso, né? Eu até pensei de fazer em um quadro, mas eu não conseguia, por causa da iluminação ficou ruim, não dava para enxergar. Então, eu optei por fazer dessa maneira. Então, é meio rudimentar, mas eu acho que é o que vai dar certo, tá? Pelo menos por enquanto. Eu não pretendo fazer vídeos muito longos, então, para essa semana vai ser, eu acho que vai ser pelo menos, 2 vídeos. Não sei se a gente consegue dar conta nesses 2 vídeos, talvez tenha um pouco mais, mas a princípio vão ser 2 vídeos. Para não ficar toda a aula num vídeo de mais de 1 hora, né? Então, assim, qual é o conceito da aula de hoje e o que a gente vai ver no total dessa PNP? Então, assim, a gente estava vendo lá em março, a gente estava vendo a questão da geometria analítica, né? Então, a gente estava estudando o campo da geometria analítica. Então, assim, a geometria, como vocês sabem, ele estuda as formas, as medidas de algumas formas e tal. Então, questão de perímetro, de área, aí as figuras que a gente acaba calculando essas medidas, né? Como a geometria plana, que a gente tem quadrado, tem losango, tem N formas, que são os polígonos, mas que não são polígonos, como a circunferência, elipse. E temos a geometria espacial, que daí vai pro R3, em que a gente trabalha com prisma, com pirâmide, que eu acredito que vocês devem ter visto no ano anterior. Mentira, vocês vão ver esse ano ainda. Vocês estão no terceiro, né? Então, vocês vão ver esse ano no segundo semestre. O que seria referente ao segundo semestre, né? Então, assim, a geometria analítica, ela tem a ver com essas formas, só que de uma maneira um pouquinho diferente, porque ele associa essas questões de formas a uma expressão. Então, assim, além de ver geometricamente, a gente vê de uma maneira algébrica. Então, tudo que é representado num gráfico, em forma de desenho, como é um ponto, uma reta, uma circunferência ou qualquer outra forma, ela tem uma equação por trás. Então, é isso que significa geometria analítica. A gente não estuda só as formas, mas estudam também as equações algébricas por trás dessa forma. Então, por exemplo, né, tenho lá um plano cartesiano, x e y, eu tenho um ponto. Só o desenho do ponto, esse pontinho aqui que eu desenhei, ele seria a figura geométrica, mas ele tem uma identidade, como se fosse uma forma de ser expressa, que as coordenadas do ponto. Então, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y do ponto. Então, essa coordenada x e y sumiria alguns valores. Então, no caso, x sumiria o valor de A e o y assumiria o valor B. Então, seria mais ou menos isso a ideia de geometria analítica. Pegar figuras geométricas, no caso, ponto, e escrever uma equação para elas. Então, o que a gente viu antes desse período de pandemia? O que a gente viu na sala de aula? A gente viu o conceito revisou, na verdade, porque o conceito de plano cartesiano é algo bem batido já, desde o ensino fundamental. Então, revisamos o conceito de plano cartesiano, estudamos a ideia de localização de ponto no plano. A gente viu a distância entre 2 pontos, que existe uma equação para calcular essa distância, ou então a gente pode usar o teorema de Pitágoras para calcular. Vimos a ideia de ponto médio
E por fim, lá na última aula, a gente viu a condição de alinhamento de 3 pontos. Essa condição de alinhamento de 3 pontos, a gente vai continuar usando esse conceito para poder determinar o que vem pela frente, tá? Então, os 3 pontos no plano, eles podem estar alinhados. Quando eles estão alinhados, significa que eles estão numa mesma reta. Ou eles estão desalinhados, formando um triângulo, tá? Então, o que veremos a partir disso, né? A gente vai estudar nessa PNP dessa semana a equação da reta. Então, a gente vai ver como determinar uma equação de reta. E a gente vai ver também as posições que essas retas podem estabelecer num plano cartesiano. Geralmente, na matemática, quando a gente trabalha com essas posições de reta, a gente fala posições relativas da reta. Mas seria como elas são desenhadas no plano e como uma está em relação à outra, né? Vou colocar apenas aqui posições de retas, tá? Então, são esses 2 conceitos que a gente vai trabalhar durante essa semana. O que a gente vai fazer primeiro? Então, nessa aula, eu vou focar a parte da equação da reta, tá? E na aula seguinte, a gente vai ver as posições de retas, ok? Então, beleza. No caso da equação da reta, a gente tem como calcular de 2 maneiras. Então, aqui eu vou colocar aqui a equação da reta, só pra gente não se perder, né? Então, equação da reta. Então, assim, eu posso determinar uma reta num plano cartesiano. Aqui é só um esboço do gráfico, tá, gente? Por isso que tá tudo torto. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano x e y. E eu posso fazer o desenho de uma reta nesse plano. Eu posso fazer essa representação de 2 maneiras distintas. Então, eu posso conhecer a coordenada de 2 pontos. Então, se eu tiver 2 pontos no gráfico, ponto P1 e um ponto P2, por 2 pontos, sempre eu consigo determinar uma reta. Deixa eu ver se eu acho minha régua, gente. Então, por 2 pontos, eu sempre consigo determinar uma única reta. Por 3 pontos, não necessariamente. Por um ponto só, eu tenho infinitas retas que passam por um ponto só. Agora, por 2, eu só consigo escrever uma única reta. Então, as retas são infinitas. Então, ela continua, se prolonga para os 2 lados, né? Então, eu posso determinar uma equação de reta se eu conhecer as coordenadas desses 2 pontos. As coordenadas, quando eu falo, seriam os valores do x desses 2 pontos. E as coordenadas do y desses 2 pontos. Então, quando eu falo em coordenadas, seria o x e o y correspondente aos pontos dados, tá? Então, esse ponto P2 tem coordenada x2 e y2 e o ponto P1 tem uma coordenada x1 e y1. Então, são os valores de x e y que dão o endereço do ponto no gráfico. Então, se eu tiver 2 pontinhos, eu consigo determinar a equação da reta. Uma outra maneira de encontrar a equação da reta, eu vou precisar de um ponto que pertence à reta, um único ponto que pertence à reta, e também a inclinação dessa reta. Então, um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, quando a gente trabalha, geralmente é o ângulo em relação ao eixo do x. Então, seria dado um determinado ângulo. Então, ou amplitude, tá, gente? Então, vai ser dado um ângulo alfa. Se eu tiver um ângulo alfa e um ponto dessa curva, então, digamos que esse ponto tá aqui. Então, eu tenho ponto P1 e eu tenho um determinado ângulo. Sempre o ângulo é em relação ao eixo do x, no sentido anti-horário, tá? Então, assim, se eu te for dado essas 2 informações, um ângulo tal e um ponto tal, eu consigo determinar uma reta também, tá? Não só geometricamente, como também algebricamente, tá? Então, como a gente tá trabalhando com equação da reta, o objetivo principal é encontrar a expressão algébrica
que representa essa reta, dada 2 pontos ou dado 1 ponto e uma inclinação, tá? Então, a gente vai para o caso 1, que é a questão dos 2 pontos. Lembra quando a gente viu a condição de alinhamento de 3 pontos? A gente estava lá dizendo que se eu tenho 3 pontos, um ponto P3 aqui, eu posso verificar se eles estão alinhados ou não. Então, vamos fazer uma revisão aqui, ó, relembrando, né? 3 pontos, eles são alinhados quando eu coloco eles num determinante. Então, o determinante lá, o assunto do ano passado, do segundo ano, eu coloco ali a coordenada do x1, y1, do x2, y2, do x3, y3, que seriam os 3 pontos de interesse, e calculo o determinante. Quando eu termino de calcular esse determinante, se eles der como resultado o valor 0, significa que os pontos estão alinhados. Então, pontos alinhados. O que significa pontos alinhados? Que eles estão numa mesma reta, tá? Então, assim, quando a gente está pensando em determinar a equação de reta, se for dado 2 pontos, eu posso determinar a equação da reta por meio dessa condição de alinhamento. Eu pego um terceiro ponto que eu não conheço as coordenadas, então eu chamo essas coordenadas de coordenadas quaisquer, de forma genérica, né? Coordenada x e y, onde eu não sei quem é x e y, são valores variáveis, e estabeleço a condição que esses 3 pontos estão alinhados. Como que eu faço para estabelecer essa condição? Eu coloco eles lá na fórmula do alinhamento de 3 pontos e calculo o determinante por meio dessa expressão aqui. Então, a diferença aqui que vai ser que esses pontos P1 e P2 aqui serão conhecidos. Então, vai ser dado um valor específico, x1, y1, então vão ser valores numéricos. O P2 também vai ser valor numérico. E o terceiro ponto eu vou colocar de uma maneira assim que eu não sei quem é, então vai ser x e y. E vou colocar aqui no determinante, vou calcular. Como um dos pontos não vão ser numéricos, ele não vai resultar num número e vai resultar numa expressão. Essa expressão vai ser a representação algébrica da reta dada. Então, assim, é a maneira que a gente tem de estabelecer a equação da reta. Uma das maneiras seria por meio dessa condição. A gente impõe que esses 3 pontos estejam alinhados, ou seja, formem uma reta. E aí, a gente tem uma equação para que essa condição se cumpra, tá? Então, eu vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Beleza? Então, caso 1, de determinação da reta, né? Então, determinar a reta por meio da condição de alinhamento, né? Então, o primeiro caso seria determinar a equação da reta por meio da condição de alinhamento de 3 pontos. Sempre que a gente for trabalhar com isso, eu vou colocar aqui um exemplo já numérico para a gente poder trabalhar. Às vezes, esses exemplos, quando a gente estiver trabalhando mesmo com exercício, quando a gente estiver trabalhando com exercícios, às vezes os problemas aparecem num formato já com o desenho do gráfico e os pontos dados no gráfico, ou eles podem estar só informado os valores, dando os valores dos pontos, e daí a gente tem que montar o gráfico. Não que seja preciso montar o gráfico para determinar, né? Mas são maneiras diferentes que se apresenta, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho um ponto, vou chamar um ponto A e um ponto B. Esse ponto A tem coordenada 2 e o ponto B tem coordenada para x5.
Com relação ao y, ele tem coordenada 3, o A, e o B tem coordenada 4, tá? Então, assim, como que eu faço para determinar a reta que passa pelo ponto A e B? Então, eu vou colocar lá na condição de alinhamento, já que eu tenho a informação de 2 pontos, eu vou colocar essas informações que eu tenho lá na fórmula da condição de alinhamento. Então, na fórmula da condição de alinhamento, eu vou colocar os valores dos pontos. Não, a ordem, quem vem primeiro, se é o A, se é o B, se é o ponto P genérico, que daí a gente vai colocar um ponto P aqui genérico também, né? Não importa, você pode colocar tanto A e B na linha que vocês quiserem, tá? Eu costumo colocar primeiro o valor de X e Y, que seriam esses valores genéricos, e depois colocar as outras informações. Mas a ordem não vai alterar a resposta, tá bom? Vão dar resultados equivalentes se vocês mudarem a ordem dos elementos no determinante. Então, assim, coloca lá o valor do x e y, que seria desse ponto P. Aí, coloca o valor do x e y do A. Vou seguir a sequência aqui do alfabeto, A e B, né? Vou colocar aqui o valor do A. Então, seria x vale 2 e o y vale 3. E aí, coloco na linha de baixo as coordenadas do B. Vale 5 o x do B e 4 o y do B. Então, só tem que lembrar que numa linha vai o ponto P, na outra vai o A ou o B e na outra o A ou o B. Então, tipo, não pode colocar aqui, ó, os dois valores de x um do lado do outro. É as coordenadas inteiras. Então, assim, uma linha seria para o ponto A. Então, é 2 e 3, seria a combinação de x e y, tá? Na última coluna, a gente vai completar com 1 para poder calcular o determinante, porque o determinante a gente só calcula quando a matriz ela é quadrada. Então, tem que completar com 1, que não altera o resultado da nossa conta. Beleza, como que calcula determinante? Então, para quem não lembra como calcular um determinante, eu vou explicar aqui. Então, a gente vai repetir a matriz que a gente está calculando o determinante. Repete. Aí, aqui a gente vai repetir do lado 2 colunas. Eu posso fazer isso é chamado de método de Sarros para calcular o determinante. Pode repetir as 2 primeiras colunas ou as 2 primeiras linhas. Esse igual a zero sempre vai ter porque vem da condição de alinhamento. Então, para eles estarem alinhados, tem que ser 0, tá? Senão, eles acabam não estando alinhados. Vou multiplicar, para calcular o determinante, vou multiplicar no sentido da diagonal principal. Multiplico os valores que estão nessa diagonal. Então, x vezes 3 vezes 1 vai dar 3x. E vou somar com os produtos dos elementos que estão paralelos a ela. Então, ó, y vezes 1 vezes 5, 5y. Então, soma. A menos que tenha um sinal de menos no meio do meio das contas, né? Aí, você repete o sinal. 1 vezes 2 vezes 4 vai dar 8. Então, mais 8. Terminou a multiplicação paralela aqui a diagonal principal, a gente vai pegar e vir no sentido contrário. A gente vai pegar a diagonal secundária, que é essa aqui, e vai multiplicar. E quando eu tô fazendo o caminho inverso, que é o caminho da diagonal secundária, eu coloco aqui na expressão um sinal de menos. Então, todos os produtos que eu fizer, eu vou colocar dentro desse parênteses, e esse parênteses vai estar multiplicado por 1 menos, tá? Então, ó, 1 vezes 3 vezes 5 vai dar 15. X vezes 1 vezes 4, 4x. E continua, ó, somando, tá? O sinal só vou mudar depois por causa desse menos. E aí, a última paralela. Y vezes 2 vezes 1, 2y. Igual a 0. Tá, agora a gente vai finalizar essa conta aqui, fazendo essa multiplicação de menos e juntando os termos semelhantes, tá bom? Então, 3x mais 5y mais 8, eu vou repetir. Aí, todo mundo que tá dentro do parênteses, eu vou mudar de sinal, por causa do menos. Então, vai ficar menos 15, menos 4x, menos 2y.
Beleza, feito isso, eu vou juntar os termos semelhantes. O que é juntar os termos semelhantes? Pegar e somar x com x, y com y e termo independente com termo independente. Então, 3x com menos 4y fica menos x. 5y com menos 2y dá mais 3y. 15 negativo com 8 positivo dá menos 7. Igual a zero. Não tem como reduzir mais do que isso. Então, isso que a gente encontrou aqui é o que a gente chama de equação da reta, tá? Então, isso é a equação geral da reta. Tem um nome de geral, porque existe outras maneiras de representar a reta, que a gente vai ver na sequência, tá? Então, ela, quando tá todo mundo no primeiro membro igual a zero, é a forma geral da reta, certo? Então, assim que determina. Então, para que serve, então, essa equação? Então, eu sei que essa reta que está desenhada aqui, geometricamente desenhada aqui, ela tem uma expressão algébrica que a representa, que é essa daqui de baixo. Então, ela é representada de uma maneira algébrica por essa expressão, tá? E por que ela é útil, esse conhecimento, né? Essa informação algébrica? Porque a partir dessa equação aqui, eu posso encontrar qualquer ponto do gráfico. Então, eu quero um ponto, digamos que essa reta represente, deixa eu pensar uma coisa que seja linear. Digamos que essa reta represente a variação do espaço pelo tempo, que a gente tem lá na física, né? Se eu estiver lá determinando o espaço de deslocamento pelo tempo, geralmente ele está no formato de uma reta. E esse espaço pelo tempo, digamos que eu tenho lá a reta que representa ele, eu consigo determinar lá no tempo tal, no tempo 10, qual que seria o espaço. Então, eu consigo determinar os valores. Então, é claro que daí eu não vou estar num plano XY. Então, se eu tivesse uma situação dessa da física, eu estaria numa situação que eu tenho tempo pelo espaço. Então, aqui é S, né? Ou ao contrário, posso fazer o gráfico ao contrário também. S no lugar do X e o T no lugar do Y. Então, depende de quem eu considerar como uma variável independente, porque o eixo X sempre seria variável independente. E qual que seria a variável dependente da expressão. Então, assim, como o espaço depende do tempo, então eu optei por deixar o tempo aqui no X, e aí eu conseguiria determinar assim, lá no tempo 2, o espaço deslocado é 3, lá no tempo 5, o espaço deslocado é 4, e se eu tiver lá no tempo 10, aí eu consigo determinar qual que seria o espaço, o deslocamento lá depois do instante 10, de 10 segundos ou 10 horas, dependendo também de qual é a unidade que vai estar esse tempo. Então, é útil essas informações por causa disso. Porque quando eu tenho uma equação escrita de uma maneira algébrica, eu consigo determinar qualquer ponto do gráfico que está em cima dessa reta, certo? Espero que tenha ficado claro, né? E aí, eu vou colocar mais alguns exemplos para a gente trabalhar e identificar algumas coisinhas em relação a essa reta, tá bom? O exemplo... Bom, gente, o exemplo que eu ia dar na sequência, eu acho que eu optei por fazer no próximo vídeo, mas antes de eu encerrar esse, então, eu só queria comentar que, como essa equação aqui eu coloquei que está no formato de equação geral, que existe uma outra maneira de representar essa reta, na verdade, existe pelo menos duas maneiras mais conhecidas, assim, essa é uma das mais conhecidas, né, que é a equação geral. Existem outras duas que é comum de aparecer, que é a equação reduzida e a equação segmentária da reta. A segmentária da reta não é tão comum assim, mas a reduzida é bastante comum e muito útil. Então, eu vou explicar para vocês como que deixar essa equação no formato reduzido, tá? Então, só vou reescrever ela aqui para ficar mais fácil. Então, menos x mais 3y menos 7. Essa é a equação geral da reta, né? Quando tem uma reta no formato reduzido, a equação reduzida da reta, como ela está escrita?
é quando eu não tenho todas as informações aqui no primeiro membro, eu tenho uma variável isolada no primeiro membro e todo o resto da equação no segundo. Essa equação que está isolada no primeiro membro é sempre a variável y, tá? Então, seria a variável dependente. O y, ele sempre vai depender do valor de x. É que nem nas funções, quando a gente está trabalhando com funções. A equação da reta, ela é uma função, tá? É uma função de primeiro grau. Então, assim, ele vai ter uma variável x independente e uma variável y que depende do valor de x. Então, o que a gente vai fazer para escrever ela no formato reduzido? Eu vou mandar todo mundo que está aqui no primeiro membro, com exceção do y, para o segundo membro, tá? Então, aqui está negativo, passa para o outro lado com o sinal contrário. Beleza. Fiz isso, ainda tem esse cara 3 aqui que está junto com o y. Eu preciso que o y fique sozinho. Como o 3 está multiplicando, eu passo esse 3 dividindo os carinhas que estão lá do outro lado. Então, eu posso escrever a reta desse jeito aqui, ou ainda, como esse 3 divide todo mundo, eu posso escrever ainda da seguinte maneira, separando ele em duas frações. Então, ó, os 3 divide o x e divide o 7, então eu posso escrever ele dessa forma aqui. Então, ele continua dividindo o x e continua dividindo o 7, tá? Quando eu escrevo essa equação da maneira como está aqui, eu tenho o formato reduzido da reta. Então, essa é a equação reduzida. E ela é importante, essa forma de representar, porque esses carinhas aqui, esse valor numérico, que a gente vai chamar de n, na próxima aula eu vou explicar melhor, e o carinha que multiplica o x, que seria o 1 sobre 3, que a gente chama de m, eles são coeficientes. Então, quando ele está no formato reduzido, fica fácil identificar quem são esses coeficientes, esse m e esse n. Esse coeficiente aqui vai ser chamado de coeficiente angular e esse outro n aqui vai ser chamado de coeficiente linear. Mas isso fica para o próximo vídeo, tá bom? Aí a gente vai se organizando e eu acho que eu vou precisar de mais do que 2 vídeos, pelo que eu percebi, para a gente poder compreender todos os nuances desse conteúdo, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês nessa aula, espero que vocês tenham compreendido, e caso vocês não compreenderem alguma coisa, vocês vão poder, a gente vai ter horário de atendimento, e também, síncrono no caso, né, lá pelo Meet, como a gente vem fazendo, né, e também vocês podem perguntar qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar lá pelo Classroom, ok? Obrigada e se cuidem!